Sou professora Érica Souza Freire, leciono nesse colégio há bastante tempo, né, há 20 anos, a disciplina de língua portuguesa e concluí meu mestrado em habilidades de leitura nos gêneros discursivos, tira, crônica e artigo de opinião no ensino médio. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula agora com aprendendo um pouquinho do gênero discursivo, artigo de opinião. Quando eu me inscrevi no mestrado, eu queria muito desenvolver o gênero tira, que eu achava muito interessante por várias abordagens. E quando eu apresentei o meu projeto, surgiu a ideia de eu estender esse gênero para outros, a partir de um levantamento que mais incidiam nas provas, nas avaliações externas do SAEB, Prova Brasil, Saresp e Enem. Uma das premissas desse programa, o que é? É trabalhar a competência leitora e escritora, para se alcançar a excelência acadêmica. Orientando o aluno no que prestar atenção, né? Então, baseado na sequência didática, né? Que compõe de 4 procedimentos, né? Primeiro, a leitura prévia do que eles sabem sobre o gênero. Depois, a leitura por hipóteses, só dos elementos, né? Título, subtítulos, imagens, público-alvo. E só então, na terceira etapa, que ele vai ler propriamente o texto. E por último, tem a apreciação, que é o momento dialógico, né? De diálogo, de interação dele com o texto. Este tipo de trabalho visa a trabalhar com uma sequência didática de leitura que consegue captar, mobilizar aspectos teóricos da teoria de leitura atualmente considerada adequada para o ensino de língua portuguesa, uma abordagem sociocognitiva de leitura, como a experiência da Érica mostrou. Da onde que saiu, né? Da onde que surge? Da onde foi tirado esse... Isso. Neste ano eu comecei a descobrir a forma de expor a minha opinião aos outros, né? E apesar das dificuldades, eu abri mais a mente para novos conhecimentos. Isso me trouxe mais prazer ainda na escrita. Quando a professora Érica, trouxe a contribuição dela, trabalhando de forma assim intensa, a gente percebe o seguinte, que eles começaram a estar mais atentos, né, no enunciado, às vezes, de um problema em matemática, falando, inclusive, isso que eu acho o melhor, constatando que se antes eles não tinham vontade de ler um exercício, agora não. Agora eles querem ler, eles querem pelo menos tentar, e tentam. Então, eu destaco que esse tipo de trabalho com a sequência didática de leitura que a Érica utilizou, possibilita que o professor faça uma transposição didática da teoria para a sala de aula, de uma forma que envolve os alunos, que mobiliza conceitos teóricos importantes e contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades de leitura de uma forma didática, que o professor consiga realizar em sala de aula. Se nós pensarmos que esse aluno amanhã, né, logo em seguida ele está no mercado de trabalho, ele vai cursar uma faculdade, uma universidade, ele tendo essa percepção, ele sendo um leitor proficiente, ele vai ter um mundo, né, ao seu alcance. Então aí a gente pode perceber que realmente a escola está fazendo a diferença na vida daquele aluno. Eu notava durante, né, as atividades em classe que desde da tira até o artigo de opinião, que é um texto mais denso, havia a necessidade de um maior aprimoramento. E aí eu vi assim, que os alunos sentiam-se desmotivados, né? Porque eles não tinham objetivo de leitura. Então, a importância do objetivo de leitura, que é centrado na sequência didática. Depois, eu até coloco como conclusão, a importância de um direcionamento para a leitura. Direcionar o olhar desse aluno para todos os detalhes que ele muitas vezes não percebe. Então, nós vamos fazer algumas hipóteses, tá? Propriamente antes mesmo de ler o texto. Eu pude perceber que eles, à medida que eles sentiam muita dificuldade, né, porque ele tem que ter todo o conhecimento prévio, né, e inclusive em outras áreas, em outras disciplinas. Dentro das premissas do programa de ensino integral, uma das mais cobradas, mais faladas, é a competência leitora e escritora.
E quando você pensa o ensino de física, de química, associa a ciências exatas ou da natureza, muitas vezes pensa-se que são cálculos, fórmulas, e muitas vezes se deixa de lado essa parte. E a gente sabe que ela é muito importante por conta do quê? Se o aluno lê bem, interpreta bem e escreve bem, ele vai saber melhor resolver os exercícios, as situações de problema e aprendizagens são apresentadas a ele. Quando ele consegue ler através de charges, de artigo de opinião, ele consegue extrair também informações. E a partir daí ele também pode emitir sua opinião, ele pode ser um escritor. E na geografia nós primamos muito isso. E esse trabalho contribui na sobremaneira para que o aluno consiga ser o autor das suas opiniões. Antes eu não conseguia encontrar uma tese certa, né, de defender aquilo que eu penso. Porque às vezes a gente acaba fingindo outra pessoa por querer importar o nosso pensamento, como se todo mundo tivesse que pensar igual. Da mesma forma. Muito bacana. Aí quando a professora trouxe esse trabalho para a sala de aula, eu consegui ter uma nova percepção. Então, hoje eu tenho mais conhecimento, mais base naquilo para me fundamentar. A gente desenvolveu uma compreensão sobre o artigo científico, a introdução, a metodologia, as normas. E nesse trabalho, nesse interim, as observações ficaram mais críticas, os relatos maiores, mais completos. Tudo por conta dessa apresentação do trabalho da Érica, em parceria assim com todos. E quando nós falamos de diversos gêneros textuais, eles acabam alimentando outras disciplinas, outras áreas, não só o português. E eu, como professor de geografia, a gente pode perceber que auxilia muito na compreensão do aluno, na leitura de mundo, que é o objeto de estudo da geografia. Porque às vezes eu tenho uma opinião própria de uma coisa, de um tema, e depois eu lendo o artigo de opinião de outra pessoa, eu posso mudar de opinião, né? Eu posso falar assim, poxa vida, eu pensei nisso, mas pode ser que não seja o pensamento certo. Durante a pesquisa, eu fui notando essa mudança. Antigamente parecia que o artigo de opinião era um bicho de 7 cabeças, que eles não iam nunca conseguir entender o que significava, né? Porque eles não tinham opinião sobre o assunto, argumentar. Então aí foi inserido o debate, né? Também para produto final do artigo. Então eu achei que isso motivou bastante, porque a partir do momento que ele consegue entender e que ele consegue se envolver com o tema, ele gosta da leitura. A primeira pode ser vocês. Que relação tem o assunto desse artigo com os temas em discussão na nossa sociedade? Pode ver que essa organização que a sequência didática possibilita ao aluno, contribui muito para que ele entenda. E se ele entender, ele gosta. A gente enxerga de maneira diferente quem ganha é o aluno. Por quê? Porque o aluno percebe, e o melhor de tudo é que ele nos valoriza tanto, eles nos valorizam tanto, eles percebem que nós estamos insistindo na evolução deles, na autonomia deles, insistindo para que eles sejam cada vez melhores em tudo. Eu nunca fui tão ligado a escrever, a pegar tantos textos e criar minhas próprias ideias. Eu tinha minhas ideias, mas eu não conseguia colocar no papel. Mas esse ano, com isso que a professora nos trouxe, eu estou começando a conseguir não só expor, mas enxergar novas coisas. A maioridade penal deve ser reduzida de 18 para 16 anos de idade como forma de combater a delinquência juvenil. Você pode comprar um novo. Você acha que ela deve? Aí você tem que usar o seu argumento. Você acha que ela não deve? Usa o argumento. Não é só você dar para o seu aluno o texto, você tem que chegar até ele, de repente adiantar alguma coisa sobre o texto, para que ele se sinta motivado, pelo menos tentar começar a ler. Nós já tivemos assim uma melhoria nas notas, nas avaliações diagnósticas, trabalhamos assim de forma intensa. E lógico que todas as disciplinas, elas contribuem. E as pessoas, né, têm uma ideia em geral que os alunos não gostam das aulas de língua portuguesa, que os alunos não gostam de ler. E nós verificamos com esse tipo de trabalho que os alunos submetidos ou convidados a participar de um projeto de leitura organizado dessa maneira, se envolvem,
gostam, passam a participar, se apropriam muito bem das características do gênero que eles estão lendo. Isso é um grande sucesso, é um grande resultado desse tipo de trabalho, porque mostra que é possível sim mudar a postura dos alunos em sala de aula, mas é preciso um professor que conheça aquilo que ele está fazendo, né? E que proponha um trabalho bem organizado. Então, se os professores, né, de língua portuguesa, bem como os outros também de disciplina, trabalhassem bastante esses gêneros nas suas disciplinas, eu acho que os alunos teriam mais prazer, mais gosto em ler. Esses dias, trabalhando o eixo temático, tratamento da informação, com gráficos, a gente falando de IDH, quer dizer, uma conversa entre as disciplinas, mas possibilitada pela leitura, né? E com poder de argumentação, mas eu não penso assim, eu acho que poderia ser assim e fundamentado, né? Então, assim, é muito gostoso ver os alunos assim crescendo nesse sentido, fazendo, argumentando e assim, eles não estão saciados, eles querem mais. Isso é tudo, né? Isso é o que a gente quer mesmo. Como contexto sócio-histórico, afinal, porque esse aluno, nós queremos formá-lo um leitor que seja, acima de tudo, um cidadão. Então pensamos que dessa forma todo mundo sai ganhando, a comunidade escolar toda. O trabalho de uma pessoa reflete de uma maneira grandiosa lá na frente, na vida do aluno, da comunidade escolar como um todo, e obviamente do próprio professor que faz esse tipo de estudo. Então nós tínhamos alunos que não falavam, hoje eu vejo falando e argumentando e falando, mas pode ser assim ou não pode? Pode. Vamos pensar dessa maneira também. Então eu digo que esse tipo de trabalho, essa doação que os profissionais da educação têm, né, e eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas, né, desse porte, né, como a professora Érica, que faz a diferença. E educar é emoção, é muito mais do que graduação, é emoção. Não existe leitor que não goste de ler, se você só não encontrou aquilo que te dá prazer, que você consegue entender. A partir do momento que você consegue entender, você tem o prazer pela leitura.